told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Oi, pessoal! Meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe uma super novidade para vocês, com um fio espetacular e novo, o fio Lume, esse fio perfeito, que já é meu novo queridinho, que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu trouxe essa gola maravilhosa feita com ele, ela ficou simplesmente incrível. Olha o brilho que tem este fio. Vou mostrar no detalhe para vocês. E apresento para vocês um fio novo, incrível e maravilhoso. Olha o brilho deste fio, que é o fio Lume da Cisne Linhas Corrente. Olha a perfeição deste fio. Reparem, este fio aqui ele tem um tex de 500. Ele é 65% poliamida, 35% poliéster e a gente utiliza a agulha número 5. Cada novelinho desse vem 200 metros. E para fazer essa gola aqui perfeita, a gente vai utilizar apenas um novelinho. Gente, vocês não têm noção de como esse fio ele é macio, fofinho, gostoso ao toque, tem um brilho inacreditável que deixa a sua peça perfeita e lindíssima. Vocês vão amar trabalhar com ele. Experimentem. Se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários e de seguir as linhas corrente nas redes sociais. E é isso, bora fazer! E para este trabalho nós vamos utilizar o fio Lume da Cisne. Nessa cor que eu estou utilizando é a cor 970, que é esse prateado maravilhoso e perfeito. Também nós vamos precisar de uma agulha número 5, uma agulha de tapeçaria, marcadores, fita métrica, tesoura e cola de secagem rápida para artesanato para os acabamentos. Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha, então vou laçar sobre meu dedo, passar a minha agulha por baixo deste fio, por cima deste outro, puxar aqui para frente e puxar os dois fios para baixo. Prendi aqui na minha agulha, agora eu vou fazer um total de 35 correntinhas. Então, laço, passo por dentro desta que está na agulha, laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha, eu não considero o nozinho inicial e nem essa laçadinha que está presa na agulha. Feitas minhas 35 correntinhas, eu vou virar meu trabalho de lado, vou pular a primeira correntinha, então eu tenho aqui a laçada na agulha, pulo a primeira, venho na segunda correntinha e aqui eu vou pegar na alcinha de cima e fazer ponto baixo. Venho na próxima alcinha da correntinha e vou fazer outro ponto baixo. Então, nós vamos fazer essa carreira inteira com pontos baixos até o final da carreira. Terminada a minha carreira em pontos baixos, vai ficando assim. E agora, nós vamos fazer uma correntinha, virar nosso trabalho. Então, eu tenho aqui a laçadinha no meu ponto, essa correntinha que eu acabei de fazer e o meu primeiro ponto baixo, que tem as duas cabecinhas no ponto aqui, ó. Então, virando ele aqui, o trabalho para cima, eu tenho esse cordão aqui que parece um cordão de correntinhas. Então, aqui essa primeira é a correntinha e esse daqui é o meu primeiro ponto. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou pegar aqui essa alcinha de cima, laço, passo aqui por dentro, laço e faço o ponto baixo. Fiz aqui meu ponto baixo, esse meu ponto baixo ele tem duas alcinhas, essa primeira e essa segunda. Eu vou vir aqui nesta segunda alcinha, vou colocar minha agulha aqui dentro, passando aqui por dentro dessa segunda alcinha. E agora sim eu vou vir no próximo ponto baixo, a gente sempre vai pegar só a alcinha de fora da cabecinha do ponto. Então, aqui eu tenho o Vzinho, venho nesta cabecinha de ponto, pego aqui a alcinha, laço, trago para cima. Então, aqui eu vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Agora, eu laço e tiro as 3 de uma vez. Aqui, procurem não apertar muito o ponto, para ela ficar bem bonitinha e bem uniforme, pra gente conseguir deixar essa laçadinha caprichada.
Fiz aqui, agora eu fiquei com 3 laçadinhas para a próxima. Então, vou pular a primeira, a segunda, vou vir na última, que é a terceira, que é essa da pontinha. Primeiro, eu vou passar por ela, vir aqui no próximo ponto. Então, ó, trabalhei nesse, venho nesse, pegando essa alcinha aqui só de fora, laço, trago para cima, fico com as 3 na agulha, ó. Procurem dar uma subidinha aqui nessa laçada. Laço e tiro as 3. Então, venho aqui na última, passando aqui por dentro. Se vocês puxarem um pouco essa laçadinha, ela vai ficar mais fácil para colocar aqui a agulha. Então, venho no próximo ponto, pegando pela alcinha de fora, laço, trago para cima, laço, tiro todas. Então, nós vamos fazer esse ponto até o final da carreira, sempre pegando pelas alcinhas de fora e não esquecendo de laçar aqui sempre esse ponto aqui, ó. Então, terminei o ponto, a laçadinha da ponta, aí sim eu venho fazer o ponto baixo. É o ponto baixo, sempre na alcinha de fora, porém, a gente faz pegando essa laçadinha a mais do final. Então, nós vamos fazer assim até terminar nossa carreira. Terminei essa carreira, ela ficou assim. E aqui, eu cheguei no meu último ponto. Aqui, muito cuidado na hora de vocês fazerem o último ponto, porque pode parecer que não tem mais ponto para fazer. E às vezes pode acabar passando o último ponto despercebido. Então, a recomendação é que vocês sempre contem os pontos. Ele tem que ter a mesma quantidade de pontos do início ao fim. Então, contem a cada carreira para confirmar se está certinho. Então, vou pegar aqui meu último ponto, trazer para cima, laço e tiro todas. Agora, sempre agora, a partir daqui para virar as carreiras, a gente só vai repetir, as carreiras são sempre assim. Então, para virar de carreira, sempre vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho, tá a mesma coisa, tem a laçada, a correntinha e meu primeiro ponto. Agora, meu primeiro ponto, eu tenho aqui a correntinha de lado e virando aqui em cima, ela aqui em cima. Eu vou trabalhar nas correntinhas que tem este sentido dos vezinhos aqui, tá? Que é a parte de cima do meu ponto, aqui é a lateral, na parte de lado da minha peça. Aqui é a parte de cima onde eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou pular a correntinha, vir no primeiro ponto, pegando só pela alcinha também de fora. Então, ó, não é essa, tá? É essa daqui. Laço, faço meu primeiro ponto baixo. E agora sim eu começo a pegar as laçadinhas. Então, pego a laçadinha, venho no próximo, faço ponto baixo e tiro as 3. Venho na última laçadinha, laço e tiro as 3. Então, é só isso, eu vou repetir agora carreiras de ida e volta, sempre fazendo a correntinha e pegando a laçada dessa forma. Terminei de fazer aqui a minha parte da gola. Para mim, esse tamanho aqui ficou um tamanho suficiente para ficar confortável. Acredito que para um pescoço feminino, ela fique bem confortável, porque é uma peça que, olha, ela tem um pouquinho de elasticidade. Mas, de qualquer forma, eu recomendo que vocês façam aí a medida no pescoço de vocês. Aqui na minha, eu vou falar através de centímetros do que em carreiras. Ela deu um total aqui de 45 centímetros e meio. Lembrando, olha, que eu estou deixando ela aqui, medindo ela em descanso, eu não estou puxando para fazer a medição, tá? Então, ela é em descanso, 45 centímetros e meio. E aqui o importante é que a gente observe para que ela termine para cima. Então, a gente, ao invés de terminar na carreira para cá, a gente vai terminar no mesmo lugar, no mesmo lado da onde a gente começa. Então, meu fio está saindo aqui, terminando aqui, do mesmo lado onde nós temos o fiozinho inicial aqui também, para que a gente consiga fazer aqui agora o fechamento certinho, tá? Então, aqui, ela vai ficar assim, a gente vai dobrar, né? E ela vai ficar a gola dobrada assim. Olha que linda, gente, maravilhosa. Esse ponto é muito, muito lindo. Ainda mais com esse fio, ficou perfeito. Então, agora nós vamos fazer o fechamento aqui dessas duas partes. E para fazer esse fechamento aqui, eu vou fazer aqui, deixar um pedacinho de fio, mais ou menos umas 3, 4 vezes o tamanho aqui do meu trabalho, para que a gente consiga fazer esse acabamento. Vou cortar.
E aqui a gente vai precisar utilizar a agulha de tapeceiro. Aqui agora nós vamos puxar esse fiozinho para fora, tomando cuidado para não apertar o ponto que a gente saiu aqui. Coloquei aqui o meu fiozinho na agulha e agora nós vamos deixar nesse sentido para a gente poder fazer esse fechamento. Então, a pontinha está aqui para cima, onde nós começamos, e o fio onde estava no novelo está aqui para mim. Aqui, nesta parte aqui, nós vamos trabalhar nestas alcinhas aqui, nós vamos pegar nesta alcinha. Então, estão vendo? Ó, ela tem essa alcinha de cá, aqui de cima, e virando, ela tem aqui esse cordão de correntinhas aqui, e nós vamos trabalhar nesta daqui de trás, tá? Nessa daqui. Vamos deixar essa daqui preservada, para deixar o desenho aqui. Então, nessa daqui, com esses nozinhos aqui de trás. Ó, a gente virando, a gente tem aqui esse detalhe da peça. E atrás é onde tem os nozinhos, que são aqui, ó. Estão vendo, ó? Aqui, 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 ó, é a continuação do pontinho, é a lateral da nossa correntinha aqui que a gente iniciou os pontos. E aqui atrás é onde eu tenho esses nozinhos, ó. Aqui, 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 aqui. É como se ele formasse um Vzinho aqui também, mas a gente vai trabalhar aqui nesses nozinhos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa alcinha de cá, como meu fio já está saindo dela aqui, que é essa primeira, eu não vou passar novamente. Então, já vou utilizar aqui e vou passar aqui também. Então, aqui, pegando o nozinho. Então, ó, aqui pra cá. Esse daqui, esse primeiro nozinho aqui. Passei pra cá e vou puxar o fio. Nós vamos sempre fazer esse fechamento nesse sentido, ó. Nós vamos passar a agulha e fazer isso, nesse movimento. Então, ó, saí de cá, dessa daqui, dessa primeira, venho aqui na segunda, pego aqui, trago pra cima, puxo aqui meu fio e vou passar no nozinho aqui pra baixo. Então, ó, peguei o nozinho aqui pra baixo, peguei aqui a próxima correntinha pra cima. Aproximei aqui para ficar mais pertinho agora, então saí desse daqui, vou pegar o próximo nozinho que está aqui, nozinho, com essa parte aqui de cima, a alcinha de fora. E passo para cá. Mais uma vez, nozinho, próxima alcinha aqui de cima. E é isso, é esse movimento que eu vou fazer aqui, até chegar lá, aqui, na parte de baixo. Até completar. Cheguei aqui no último, completei o último, e, gente, olha que acabamento perfeito. Não dá pra ver, ele fica igualzinho esse acabamento, se a gente pegar aqui no lugar certinho, como eu mostrei pra vocês, ele fica certinho, como se fosse continuação. Olha que maravilhoso. A mesma coisa, ó, aqui nesse sentido, ó, do outro lado também, ó, perfeitinho. Do outro lado também, não dá pra ver. Os dois lados, muito perfeitinho. A gente nem percebe aonde está a emenda, então a nossa gola fica lindíssima na parte de trás também. Então, chegando aqui ao final, agora meu fiozinho tá pra cá, estou com um fiozinho pra cá e um pra cá. E agora, nós vamos continuar a parte da gola. Aqui, tanto faz o lado que a gente vai escolher, tá? Pode ser tanto desse lado quanto para este outro lado. Podem escolher aí o que vocês preferem. E também tanto faz esse lado, o lado de dentro, porque ficou exatamente igual. Então, vocês podem escolher para a gente fazer aqui ou esse lado, para continuarmos agora a parte aqui final da nossa gola. Aqui, para anexar o fio, aqui dentro desse fiozinho aqui na pontinha onde eu tenho, eu só puxo aqui para começar, e essas duas pontinhas eu vou juntar aqui, as duas pontinhas menores, eu vou dar 2 nozinhos aqui. Então, 1 e 2. Já tenho meu fiozinho preso aqui.
E agora com o fiozinho aqui, nós vamos trabalhar sempre aqui no intervalo e aqui sobre esse Vzinho que se forma. Nós vamos pegar mais aqui pra dentro, não vamos pegar tão na pontinha, olha, pra não abrir. Então, a gente vai pegar aqui a partir do segundo espacinho. E aqui eu já vou puxar o meu fio, laçar e fazer um ponto baixo. Então, aqui estou começando. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui sobre esse, vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui em cima desse lugar, eu vou vir aqui também, não logo aqui nesta alcinha primeira aqui, pra não abrir, eu vou vir aqui no meinho, ó, pegando aqui, ó. Tenho aqui passando por dentro de alguns fios. Então, eu pego aqui mais pro meinho e faço ponto baixo. Laço, faço uma correntinha. Venho aqui dentro do espacinho, ponto baixo. Uma correntinha, aqui em cima, ponto baixo. Nós vamos fazer toda essa volta, sempre fazendo uma correntinha e um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Os pontos baixos vão acontecer sempre aqui neste lugarzinho que eu mostrei pra vocês, sempre aqui no intervalo e o outro aqui sobre esse cordão de Vzinhos que se forma aqui em cima. Tá? Então, nós vamos completar a volta em pontos baixos com intervalo de correntinha. Cheguei aqui no final, ficou assim. E aqui, independente da quantidade que vocês tenham feito, nós vamos terminar com números pares, porque a gente faz sempre no intervalo e aqui nessa parte onde nós temos o relevo. Então, sempre vai ser números pares. No meu caso aqui, eu fiquei com 56 pontos baixos. Eu contei só os pontos baixos, não contei o intervalo das correntinhas. Mas, independente aí da quantidade que tenha dado de vocês, nós vamos fechar assim da mesma forma e também vai ser, consequentemente, números pares. Agora, aqui nós vamos fechar no ponto baixo, nesse primeiro ponto baixo que nós temos, que é aqui, ó, vou pegar esta alcinha, vou jogar aqui pra trás. Ó, estou passando aqui por dentro das duas alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu não posso esquecer também da minha última correntinha final. Só que agora nós vamos trabalhar do outro lado. Então, só vou virar o meu trabalho, vou laçar aqui fazer duas correntinhas, uma e duas. E nós vamos agora trabalhar para o lado de cá. Vamos inverter aqui o sentido. Então, nós vamos trabalhar, ó, pelo lado de dentro da peça. Então, aqui neste lugar, essas duas correntinhas são equivalentes à subida e eu vou fazer a minha terceira correntinha, que vai ser equivalente ao espaço, porque nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto baixo. Então, onde eu tenho os intervalos, nós vamos fazer correntinhas também. Então, venho aqui sobre o ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Laço, faço uma correntinha, venho no próximo ponto baixo e faço outro ponto alto. Correntinha, no próximo ponto baixo, ponto alto, tá? Então, essa carreira inteira é uma correntinha de separação e sempre um ponto alto sobre o ponto baixo da carreira anterior. E vai ficando assim. Então, nós vamos completar aqui a volta. Cheguei aqui no final, ficou assim. Não posso esquecer da minha correntinha final, antes de fechar. E aqui eu vou pegar no intervalinho mesmo, laçar e fazer um ponto baixíssimo. E assim que a gente fechar aqui com ponto baixíssimo, agora nós vamos achar o meio do nosso trabalho. Então, se eu tenho 56 pontos, metade do meu trabalho vai ser 28 pontos. Então, daqui da onde eu tenho, tanto faz o lado que eu vou contar até o número 28 e vou colocar um marcador sobre o ponto alto, sempre contando aqui nos pontos altos. Então, aqui, pode ser que vocês tenham uma quantidade diferente de pontos, não tem problema, sempre vai ser número par, então, vocês sempre façam na metade, a gente vai marcar exatamente na metade, tá? Então, aqui, eu vou contar 28 pontos e vou marcar. Meu ponto de número 28 é este daqui. Então, agora, eu vou virar o meu trabalho, porque agora nós vamos trabalhar novamente ao contrário. E aqui agora eu vou fazer duas correntinhas, uma e duas. Vou laçar, vou vir dentro desse espacinho mesmo que eu acabei de puxar as correntinhas e vou fazer um ponto alto.
Aqui agora nós vamos pular esse intervalinho e vir aqui sobre o ponto alto e fazer um ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar agora o ponto cruzado. Eu vou laçar, vou vir aqui neste ponto que eu pulei, este ponto baixo, só que agora eu posso pegar aqui dentro do intervalo e vou fazer o ponto cruzado. Então, esta carreira inteira nós vamos trabalhar o ponto cruzado, que é um ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu acabei de pular um ponto. Agora, eu volto sobre o ponto que eu pulei. Só que ao invés de pegar nele, eu pego aqui no intervalo. E nossa carreira vai ficar assim, desta forma. Então, completem aí a carreira de vocês, até chegar aqui onde nós colocamos o marcador. Cheguei aqui no meio, onde está o meu marcador, vou tirar o marcador. E sempre aqui no meio, nós vamos fazer um leque. Nosso leque vai ser sempre assim. Então, aqui sobre o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 1 e 2, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Ficando um lequinho assim, desta forma. Agora, aqui eu laço e vou começar novamente. Então, pulo aqui esse espacinho, venho no próximo e laço, e dentro do intervalo, no ponto onde eu pulei, vou fazer o outro ponto alto. Então, volto a fazer a sequência aqui do meu ponto cruzado. E aí, nós vamos completar aqui até o final. Encerrei aqui a minha carreira. E agora, aqui, eu vou fazer o fechamento. Então, aqui, eu vou colocar aqui nesse primeiro ponto aqui e fechar com ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos repetir as sequências que nós fizemos. Então, eu vou começar fazendo uma correntinha, vou vir aqui no próximo, vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui no próximo, ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora um ponto baixo sobre cada ponto de base que nós temos aqui do lado certo. Nós não vamos trabalhar do lado ao contrário. E vai ficando assim. Então, façam aí o de vocês, completem até chegar aqui neste ponto. Na ponta, nas correntinhas do meu leque, e aqui nós vamos repetir o leque. Então, aqui onde nós temos as 2 correntinhas, nós vamos fazer os 2 pontos baixos. Aqui, como a gente está trabalhando em ponto baixo, é ponto baixo, tá? Então, 2 correntinhas e mais 2 pontos baixos dentro do mesmo lugar. Terminei, já venho aqui no próximo ponto e faço ponto baixo novamente. E continuo até o final. E vai ficando assim. Cheguei aqui no meu último ponto, e aqui eu vou pegar na correntinha que eu tinha feito e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz meu ponto baixíssimo aqui, vou subir 2 correntinhas, 1, 2, que são equivalentes à subida, e mais a terceira correntinha, que é equivalente à separação. Aqui agora eu vou virar o trabalho para fazer no sentido para lá, porque eu quero que os meus pontos fiquem do lado ao contrário, tá? Só por este motivo, porque eu quero o desenho do ponto, que ele fique assim, igual a gente fez desse lado aqui, para ele ficar com o detalhe ao contrário. Então, aqui agora, trabalhei nesse, vou pular um ponto, venho no próximo e faço ponto alto. Nós vamos repetir esta carreira aqui, dessa carreira vazada. Então, correntinha, pulo um, ponto alto. Correntinha, pulo um ponto de base, ponto alto. Correntinha, pulo um, ponto alto. Então, essa carreira toda desta forma. Quando chegar aqui no lequinho, nós vamos repetir. Eu vim aqui, ó, no lequinho só para mostrar para vocês. Então, vim aqui até a ponta do meu lequinho, agora aqui são as correntinhas. Então, aqui eu não faço intervalo de separação. Já venho direto fazer os meus 2 pontos altos, 1, 2. Agora sim, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo lugar, 1, 2. E aqui agora, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, no próximo ponto já. E agora sim eu começo a pular. Correntinha, pulo esse, venho nesse.
aqui o que acontece no nosso leque é que a gente acaba ficando com 3 pontos seguidos, juntos. 2 dentro do lequinho e 1 para fora. E assim fica a nossa quina. E agora a gente continua normalmente até o final. Cheguei ao final, fechei com um ponto baixíssimo, assim como nós fechamos a anterior. E agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, virar o meu trabalho. E agora nós vamos fazer o ponto cruzado, igual a gente fez nessa carreirinha aqui. Então, subi aqui, eu laço, venho dentro desse intervalinho que eu acabei de fazer, já vou fazer o ponto alto. Laço, pulo aqui esse daqui, venho no ponto alto, faço ponto alto, laço, volto, coloco dentro do intervalo. Então, nós vamos repetir a carreira de ponto cruzado exatamente como nessa. E aqui, gente, eu voltei para mostrar para vocês que aqui o que muda um pouquinho é que agora o X, o ponto cruzado, nós vamos fazer invertido a partir daqui. Aqui nós vamos fazer aqui nós fizemos normal, ó, a gente veio aqui fazendo primeiro no ponto, depois no intervalo. Aqui nesse daqui eu fiz novamente aqui neste ponto e neste ponto. Aqui o lequinho com os 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Já peguei aqui no meu segundo ponto, que é este, e cruzei fazendo neste primeiro que eu pulei. Então, agora aqui, o primeiro que eu faço vai acontecer no intervalo. Então, aqui depois do lequinho, o nosso ponto cruzado vai inverter. Então, primeiro eu vou fazer no intervalo para depois fazer sobre o ponto. Antes aqui da nossa quina do leque, era o contrário, a gente fazia sempre primeiro em cima do ponto alto e depois no intervalo. Então, agora, depois do leque, é ao contrário. Então, a gente primeiro vai fazer no espacinho, no vão, e depois sobre o ponto. É a única coisa que muda aqui. E a gente vai fazendo até o final. Nossa quina está ficando assim, ó. Olha que bonitinho. Então, a partir daqui, a gente repete os mesmos pontos, fazendo a mesma sequência. Então, a gente repete agora, depois do ponto cruzado, eu venho com a carreira de pontos baixos. O ponto baixo, aqui no lequinho, é só fazer o ponto, 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Sempre no ponto, que é o ponto alto e a correntinha, são os pontos altos, e no ponto cruzado também é o ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois da carreira de pontos baixos, a gente faz essa vazadinha aqui, que é com um ponto alto e uma correntinha. Eu estou fazendo ela para o lado ao contrário. Se vocês tiverem dificuldade, não tem problema nenhum também fazer do mesmo lado, no mesmo sentido que vocês já estão fazendo. Não tem problema. É que eu resolvi fazer esse detalhe aqui do ponto ao contrário, para que a gente fique com esse nozinho, ó, bem no meio do ponto. É apenas um detalhe. Mas, se vocês tiverem dificuldade de ficar virando o trabalho, podem fazer normalmente na sequência, sempre dando as voltas. Mas, se vocês forem fazer assim como o meu, na hora que a gente chega fazendo nesta carreira aqui, que é a carreira vazada, a gente sempre faz do lado de dentro da peça. Então, a gente vira o trabalho, faz do lado de dentro, depois, quando chega no final, a gente vira novamente para que o ponto cruzado fique do lado da peça, do nosso lado, do lado certo. Tá? Então, é isso, a gente vai crescer até a parte, o tamanho que a gente deseja que a nossa peça fique. E eu cheguei aqui no final, eu vou fazer essa gola até este tamanho. Vocês podem prosseguir fazendo maior essa gola, caso vocês prefiram que ela fique um pouco mais comprida. Para mim, ela já ficou do tamanho aqui ideal que eu queria. E eu vou encerrar aqui nesta carreira. Então, depois da carreira aqui do ponto cruzado, eu fiz mais uma carreira em ponto baixo. E achei que ela já ficou aqui de um tamanho perfeito. Então, aqui eu já vou cortar o meu fio. E aqui, gente, só para vocês verem o tamanho, a quantidade que sobrou, foi isso daqui que sobrou de um novelo. Se vocês quiserem fazer maior, será necessário um segundo novelo. Eu vou
terminar a minha aqui. Eu acho que ela fica um tamanho super basiquinho, inclusive pra gente usar até com uma roupa que não seja tão de mangas compridas, né? Da manga comprida. A gente consegue usar com decote em V e ela fica super, super moderna e maravilhosa. Então, esse tamanho é muito legal. E além disso, ela cobre também essa parte da frente do peito, né? Então, eu vou cortar aqui agora meu fio. Vou puxar o fio para fora e o acabamento a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui a primeira correntinha e o meu primeiro ponto. Eu vou vir aqui de trás para frente neste ponto aqui, pegando as duas alcinhas. Vou puxar o meu fio lá para trás. E agora eu vou voltar o fio exatamente aqui por dentro de onde nós saímos. Então, eu vou voltar aqui, passando por dentro deste nozinho que eu tenho aqui e por dentro também da laçadinha. Se vocês tiverem dificuldade de passar aqui essa agulha, vocês podem utilizar uma agulha um pouquinho menor que facilita. Então, ó, voltei por dentro de onde a gente saiu, trago o fio pra cá. E aqui agora, ó, o acabamento ficou perfeitinho. E agora aqui, esse fiozinho nós vamos esconder aqui por dentro de alguns fiozinhos, passando por dentro, sem passar pra parte da frente. Então, eu vou ir e voltar e sem repuxar aqui o meu ponto, vou ir e voltar aqui por dentro e vou passar a cola. E é dessa mesma forma que eu vou fazer os outros acabamentos também, dos meus outros fiozinhos, que são esses fiozinhos aqui, o fiozinho que eu comecei, e esse fiozinho aqui de dentro também. Gola pronta! Me contem aqui o que vocês acharam, como ficou a gola de vocês. Tenho certeza que ela ficou espetacular, não foi? Então é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Não se esqueçam de acompanhar as linhas corrente nas redes sociais para essa e outras receitas. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.